O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando os entregarem, não fiqueis preocupados com o falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo envia os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. Diz que devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Interessante notarmos isso, pois Jesus está nos ensinando que nós devemos ter o dom do discernimento, pois a serpente, quando atacada, ela preserva sempre a sua cabeça. Assim também nós devemos conservar sempre o discernimento, uma boa visão, uma boa audição, preservar bem os sentidos, para que nós possamos julgar e discernir de acordo com o Santo Evangelho. Pensar corretamente, agir corretamente. Pois à medida que nós vamos aceitando ideias perniciosas, falsas doutrinas, nós vamos perdendo a capacidade do discernimento. Porque nós vamos nos tornando como que do mundo. Por isso, o discernimento nos faz compreender de imediato o que vem de Deus e o que vem do maligno. Por isso devemos conservar sempre essa atitude de vigilância, atento a todas as realidades à nossa volta. Também simples, como as pombas, conservar a pureza do coração, a simplicidade na oração, na relação com Deus. Interessante notarmos que, de modo algum, Jesus nos manda ter uma ingenuidade que nos levaria a sermos atacados e nós seríamos levados pela correnteza das coisas do mundo. Mas ele nos ensina a conjugar o discernimento, essa vigilância, olhar alto, cabeça erguida, os pensamentos certos e a simplicidade das pombas. Que nós possamos ter o discernimento, que possamos ter a simplicidade do coração, para que nós possamos agir com prudência. De modo algum, Jesus quer que nós sejamos como lobos, que só têm astúcia mundana, mas que tenhamos sim o discernimento. Também nos diz que somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Ovelha é sempre o sinal da igreja, que não tem as suas próprias forças, mas a força que vem de Cristo. Ou seja, no mundo tão marcado por maldades, por lobos ferozes, a igreja se constitui como essa que vai, no meio ao mundo, anunciar o amor de Deus. Não com as suas próprias forças, nós recebemos uma força que vem de Deus. É isso que Jesus insiste de diversos modos. Não vos preocupeis
com o que falar e como falar. O Espírito Santo falará em vós. Assim também, nós temos consciência a cada dia que é o Espírito Santo que conduz a nossa vida. E nós, de fato, estamos imersos no seu amor, na amizade com Ele. E aqui pondero uma coisa. Quantas vezes nós temos dificuldades em nossas orações e ao longo da vida nos questionamos: será que de fato o caminho que escolhi, a vocação que escolhi, é o que agrada a Deus? Será que estou cumprindo bem os seus mandamentos? Será que eu estou sendo fiel a Deus? Será que estou agradando ao Senhor? Mas a dificuldade vem de nós, não de Deus. Porque muitas vezes nós sabemos, pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé, pela nossa pouca confiança, nós começamos a duvidar de Deus. Nós começamos a achar que o caminho que estamos seguindo não está certo. E muitas vezes a desconfiança leva a um certo desânimo nas orações, um certo desânimo em participar da vida da igreja. Por isso é importante nós termos um olhar de fé, mergulhar no olhar de Deus e perceber: se eu sigo o Santo Evangelho, se eu vou sempre à Santa Missa, se me confesso, se busco fazer jejum, oração, esmola, se procuro fazer tudo o que o Senhor manda, claro que estou no seu caminho. Entre conquistas e fracassos, eu estou perseverando. 100% somente na eternidade. Mas nós estamos buscando o máximo nos aproximar de Deus. Por isso essa simplicidade na oração, essa sensibilidade para com as coisas de Deus. Isso vem da intimidade com o Senhor. Por isso não nos preocupemos por demasiado, porque muitas vezes nós deixamos de rezar, porque nós começamos a dar mais atenção aos nossos pensamentos, aos nossos medos, do que depositar a confiança em Deus. Quantas vezes nós caminhamos bem na oração, na perseverança, mas de repente nós começamos a desconfiar de nós mesmos e paramos, porque achamos que aquilo não está bom. Por isso é importante nós termos a prudência, o discernimento, discernir entre bem e mal, entre certo e errado. O discernimento vem do próprio Senhor. Ele que nos capacita. Mas à medida que nós estamos em comunhão com Deus, nós vamos recebendo sempre as suas orientações. Por isso não devemos nos preocupar por demasiado em achar que nossas orações não são ouvidas, não são atendidas ou que estão erradas, porque isso seria um risco para a nossa alma. Esse é o convite de Jesus, que nós possamos ter essa oração simples, não é pela força das muitas palavras, mas a sinceridade do nosso coração. Peçamos ao Senhor a graça de todos os dias perseverarmos na oração, para que possamos sempre ter o discernimento necessário e ter a pureza de coração. E claro, que nós possamos pedir sempre a graça do Espírito Santo para perseverarmos, para que nós não possamos jamais esmorecer, seja pela desconfiança, seja pelo cansaço, mas continuar sempre unidos a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho,